Vamos começar então agora que agora está com o microfone, antes não estava. Então, novamente, a gente vai começar a nossa atividade hoje, de complementar, é o nosso penúltimo encontro dessa atividade sobre introdução à estatística. A gente vai fazer uma parte sobre testes de hipótese. Da semana que vem é o nosso último encontro, vou tentar fazer um pouco de análise de variância e um pouco de regressão linear. Vamos ver o que vai dar tempo de fazer. Vamos ver quanto tempo eu vou gastar na aula de hoje. Eu acho que eu não gasto a aula toda, tá? Então, vou fazer como eu sempre faço. Eu vou começar explicando alguns slides aqui, depois vai para o quadro, faz alguns exemplos, depois vai para o Excel, aquela metodologia que eu sempre uso, que eu acho que é interessante, pelo menos. E, naturalmente, essa aula aqui está sendo gravada, depois será disponibilizada para quem quiser reassistir, rever o conteúdo. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar com vocês os primeiros slides. Lá. Beleza, então, pessoal. Vocês estão vendo aí o primeiro slide nosso aqui. A gente vai fazer uma breve leitura, tá? E de acordo com o que a gente for lendo aqui, a gente vai explicando, tá certo? Então, vamos lá. Conceitos gerais de testes de hipótese. Apresentaremos agora outro método para fazer inferência sobre parâmetros populacionais. Lembrando que o termo inferência é quando você pega um conjunto de valores que você tem, que a gente chama de amostra, e a partir dessa amostra você deduz algo para a população como um todo. Então, a partir de um grupo menor, você acaba deduzindo coisas para um grupo maior. Isso aí causa alguns percalços, né? Porque não é uma coisa exata. Eventualmente pode haver erro. Então, você faz, na verdade, quando você faz uma inferência, não é uma coisa com 100% de certeza, é uma coisa que eventualmente pode haver algum erro, então. Então, em vez de calcular uma estimativa do parâmetro pontual ou do intervalo, iremos admitir um valor hipotético para um parâmetro populacional. E com base nas informações da amostra, realizaremos um teste estatístico para aceitar ou rejeitar o valor hipotético. Então, é exatamente o que eu acabei de falar aqui. Ou seja, a gente vai sugerir um valor hipotético aqui para o parâmetro populacional, tá? E a partir e com base na nossa amostra, a gente vai inferir, né, vai rejeitar ou vai aceitar determinadas hipóteses que a gente vai ver mais adiante como é que faz. Como a decisão para aceitar ou rejeitar a hipótese será tomada de acordo com elementos de uma amostra e não da população como um todo, você vai ser tomada de acordo com a decisão de uma parte, né, que é a amostra, e não a decisão do total. Fica evidente que a decisão estará sujeita a erros. Estaremos tomando decisões em condições de certeza, portanto, sujeitas a erro. Com base nos resultados obtidos de uma amostra, não é possível tomar decisões que sejam definitivamente corretas. Entretanto, como veremos adiante, podemos dimensionar a probabilidade, risco, da decisão de aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui. Hipótese estatística. Trata-se de uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional ou quanto à natureza da distribuição de probabilidade de uma variável populacional. Então, o que eu sempre falo, essa hipótese é que você vai sugerir ou vai supor alguma coisa para a população baseada em sua amostra que você vai ter. Teste de hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais. Para testar um parâmetro populacional, devemos afirmar cuidadosamente um par de hipóteses, em que representa a afirmação e outra que representa o seu complemento. Ou seja, ou acontece uma coisa ou acontece outra, não dá margem para poder ter uma terceira possibilidade. Quando uma dessas hipóteses for falsa, a outra deve ser verdadeira. Essas duas hipóteses são chamadas de hipótese nula, que eu chamo de H0, então H0 é a hipótese nula, tá? O H0 é a hipótese nula e o H, assim, é a hipótese alternativa. Em geral, o que acontece? Em geral, a gente tenta formular nossas hipóteses de maneira a demonstrar H0, de maneira que H0 seja verdadeira. A gente monta nossas condições de acordo, assim, querendo que que a hipótese alternativa seja verdadeira, tá? Mas não necessariamente tem que acontecer, como a gente vai ver aqui mais adiante. Mas o intuito é provar a hipótese alternativa, é rejeitar o H0 e provar a alternativa, mas nem sempre isso acontece. Então, uma hipótese nula, H, é uma hipótese estatística que contém uma
uma afirmação de igualdade, da forma menor ou igual, igual ou maior ou igual. Então, sempre que eu utilizar sempre que eu for deduzir, que eu for montar o HA sempre vai usar um desses três símbolos. Pode perceber, ou é menor ou é igual, ou é maior ou igual. Então, sempre o HA tem um desses três símbolos aí. Tá? Continuando, pessoal. A hipótese alternativa, né? Então, H0 sempre tem ou menor ou igual ou maior ou igual. H0, falei H0. A hipótese alternativa, que é o HA, é geralmente o complemento da hipótese nula. Ou seja, se não acontecer a hipótese nula, vai acontecer a hipótese alternativa, que em geral é o que a gente quer tentar mostrar. E essa afirmação deve ser verdadeira se HA for falsa, se H0 for falsa. E contém uma afirmação de desigualdade estrita, tal como menor, diferente ou maior. Então, sempre quando você trabalhar com a hipótese alternativa, tem que usar um desses símbolos aqui. Sempre que você trabalhar com a hipótese nula, né, o H0 é um desses três símbolos aqui, isso é padrão. Por exemplo, se o valor da afirmação for K e o parâmetro populacional for μ, as possíveis hipóteses a serem formuladas são... Aqui tem os casos, gente. Então, olha só. Se você usar o H0, né, como sendo μ igual a K, onde esse K aqui é um parâmetro dado do exercício que a gente vai ver, então, consequentemente, a hipótese alternativa vai ser quem? μ diferente de K. Se o H0 for μ igual a K, você pode utilizar, por exemplo, só o maior aqui. Se aqui for igual, vai ser só o menor. Se aqui for menor ou igual, o outro é só maior. Se aqui for maior ou igual, o outro é só menor. Em geral, essas três aqui que eu vou destacar, o 1, o 4 e o 5, são as mais utilizadas, que a gente vai utilizar nos exemplos de hoje, então. Tá? Dizemos que a situação 1 corresponde a um teste bilateral, tá? Porque você analisa dos dois lados, enquanto a situação 2, 3, 4 e 5 corresponde a testes unilaterais. Pelo desenho fica mais fácil para ver. Daqui a pouco tem alguns desenhos que facilitam a gente o entendimento disso aí. Agora chegamos ao nível descritivo, ou p-valor. Isso aqui é bem interessante para a gente poder entender e depois poder deduzir se vai ser verdadeira a hipótese nula, né? Ou a hipótese alternativa. Ao realizarmos um teste de hipótese, partimos de um dado valor chamado alfa. Esse alfa aqui, gente, é o nível de significância, tá? Lembra o seguinte, que a gente viu no encontro passado que o gama aqui, né, era o nível de confiança e que o alfa aqui era o nível de significância. E que os dois somados aqui sempre dava o total de 100%, ou 1, né, número decimal. Isso aqui sempre dava, então, 100%, os dois somados. Então, aqui a gente vai trabalhar sistematicamente com o alfa, que é o nível de significância. Exemplo, se o nível de confiança for 95%, o alfa vai ser 5. Se o nível de confiança for 90%, o alfa vai ser 10, e assim por diante. Então, esse alfa aqui ele é pré-fixado, que é o nível de significância, é para construir a regra de decisão. Uma alternativa é deixar a cargo de quem vai utilizar as conclusões do teste, a escolha do valor para a probabilidade alfa, que não precisará ser fixada a priori. A ideia consiste em calcular a probabilidade, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Essa probabilidade será o nível descritivo, chamado de p-valor. Então, a ideia do p-valor aqui é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Valores pequenos do p-valor evidenciam que a hipótese nula é falsa, pois, sendo a amostra nossa ferramenta de inferência ou população, ela fornece uma estimativa da teoria da probabilidade muito pequena de acontecer, se H0 fosse verdadeira. Aqui é o seguinte, pessoal, a gente vai ver como é que faz para calcular o p-valor. Se o p-valor for menor ou igual a alfa, a gente vai rejeitar H0. Se a gente rejeita H0, automaticamente a gente vai aceitar quem? Vai aceitar HA, a alternativa. E se o p-valor for maior do que alfa, a gente aceita H0. Essa que é a ideia.
Eu depois vou colocar isso aqui no quadro para a gente poder utilizar sistematicamente. Então, se for até colocar logo, né? Aí não vou apagar mais para a gente poder ir utilizando. Então, olha só, o que ele fala para a gente aqui? Se eu tenho que o p-valor é menor ou igual a alfa, a gente aceita, a gente rejeita H0. Vou colocar aqui em cima. Rejeita H0. Quando você rejeita H0, significa que aceita, portanto, aceita a hipótese alternativa. E se o p-valor for maior ou igual a alfa, a gente aceita H0 e rejeita, e portanto, não é rejeita a hipótese alternativa. Então, é isso aqui que vai valer. Por isso que ele é de suma importância. Vou continuar a leitura aqui para a gente poder continuar e depois fazer alguns exemplos, então. Agora aqui, ó, a seguir vamos dar uma receita de que você deverá utilizar para a construção de todos os testes de hipótese, que estudaremos a seguir. Escreva a hipótese H0 e a hipótese alternativa. Lembre-se que H0 deve utilizar os símbolos menor ou igual, igual ou maior ou igual. E a hipótese alternativa usa menor, diferente ou maior. Calcule o valor observado, que no caso é o Z observado ou o T observado, que vou explicar para vocês mais adiante como é que faz. Faça um gráfico da distribuição amostral, de acordo com a hipótese alternativa. Marque a região crítica, que é a região definida pelo nível de significância do teste. Esse desenho aqui é cabal, pessoal, é bem interessante mesmo. O que acontece? Se você tiver, por exemplo, que o H possui esse símbolo aqui de maior, a região crítica vai ser essa aqui à direita. Tá? E como é que você marca a região crítica? Exemplo, se o alfa nosso for 0,5, vou lá naquela tabela da distribuição normal e procuro qual que é a probabilidade relacionada a ele para poder marcar aqui. Tá? E aqui, se você tiver, por exemplo, teste bilateral, eu pego o valor do alfa, que é o nível de significância, divido por 2. É isso aqui. Se você tiver aqui a hipótese alternativa é menor, né? Usa o símbolo de menor, o que vai servir para a gente aqui vai ser, no caso, essa região crítica à esquerda aqui. Esse valor aqui vai ser dado em função, não é que é o valor do alfa, vai ser dado em função desse alfa aqui, que a gente vai ver como é que faz. Aí vamos lá. Obtenha o valor crítico do teste, né? Que no caso é o Z crítico ou T crítico, vou explicar para vocês como é que faz, de acordo com o nível descritivo do teste alfa. E com a região crítica, utilizando a tabela de distribuição correspondente. Normal, se você tiver uma distribuição com desvio padrão populacional, ou tem estudo se a distribuição sua for, se você não tiver o desvio padrão populacional, e usar o desvio padrão amostral. Marque o Z observado ou T observado e conclua o seguinte, aqui que também é interessante que eu vou escrever. Se o valor observado, que é o T ou o Z, pertencer à região crítica, rejeite H0 e, consequentemente, aceite a alternativa aqui. Se não pertencer, aceite H0. Eu vou escrever também essa partezinha aqui, tá? E deixar no quadro aqui para ficar fácil de poder fazer essas conclusões aqui. Então, fala para a gente o seguinte, quer ver? Se eu item vou colocar aqui na frente, não vou apagar. Se o valor observado, né? O valor observado é o Z observado ou o T observado. Vou explicar o que é cada coisa daqui a pouquinho. Se o valor observado pertencer à região crítica de uma DLC, você pertencer à região crítica, rejeite H0 e, consequentemente, e aceite a hipótese alternativa. Se não pertencer, é o contrário. Ou seja, se o valor crítico
observar, desculpa. Não pertencer. A região crítica, rejeite. Na verdade, eu posso colocar assim, aceite. H0 e rejeite a hipótese alternativa. Eu escrevi isso aqui no quadro de não apagar e fazer menção a eles reiteradamente. Daqui a pouco eu vou compartilhar a câmera e vai focar o quadro todo para a gente poder fazer os exemplos. Tá? Só mais um minuto. Muito bem. Eu acredito que agora já devem ser os exemplos para a gente poder fazer e fica mais fácil para entender. Aqui na verdade é a fórmula do Z observado. O Z observado, pessoal, igual está na fórmula aqui, eu também vou colocar aqui no cantinho, ele é o seguinte, ó, Z observado. É dado por X menos o μ sobre o desvio padrão populacional sobre a raiz quadrada de n no total de elementos. Aqui então o Z observado, a gente vai falar várias vezes, depois eu vou disponibilizar isso para vocês também. Tá? Então, tá tranquilo. Temos então o primeiro exemplo aqui. Temos então aqui o primeiro exemplo. Vamos lá então. Só um minutinho, pessoal. Ok. Continuando aqui então. Primeiro exemplo aqui. Funcionários de uma grande firma de contabilidade afirmam que a média do salário dos contadores é menor que a do seu concorrente, que é de R$ 45 mil por ano. Uma amostra aleatória de 30 contadores da firma mostrou que a média dos salários é de R$ 43.500, isso salários anuais, tá? Sabe que de estudos anteriores, que o desvio padrão populacional dos salários é de R$ 5.200. Teste a afirmativa dos funcionários ao nível de 5% de significância. Então, qual que é a história aqui? Pensa em uma grande firma, e o pessoal dessa grande firma aí, né, com muitos contadores, ou com muitos empregados, em particular contadores, acham que estão ganhando menos que os seus concorrentes. Eles sabem o seguinte, que a média dos concorrentes é de 45 mil. E a média deles, né, a média 100. Só que eu penso que é muita gente que não dá para fazer uma média de todo mundo. Essa que é a hipótese. Então, a média desse grupo de 30 contadores que foram pesquisados deu uma média de 43.500. Eu quero, a partir desse grupo de contadores aí, tirar a conclusão para todos os contadores da firma. Se realmente estão ganhando mais, se estão ganhando menos que a concorrência ou não. Então, na verdade, é o seguinte, os contadores aqui, né, eles querem mostrar que eles estão ganhando menos que os concorrentes. Então, a ideia da gente é que a hipótese alternativa seja verificada. Então, a hipótese alternativa é ser que eles estão ganhando menos. É isso que eles querem provar, né? Então, eu vou supor que a hipótese 0, né, o H0, seja o quê? Que eles não estejam ganhando menos, que eles estejam ganhando mais ou igual aos concorrentes. Então, como é que eu faço uma conta dessa aqui? Quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês a câmera do quadro. Beleza. Para a gente poder, então, fazer esse exemplozinho aqui. Então, olha só como é que a gente faz uma continha dessa. Só a gente tem que entender direitinho aqui. Depois, existe uma maneira de poder utilizar o Excel para fazer isso, tá? Vai ver depois como é que faz, então. A ideia aqui é o seguinte. Vou botar só uma imagem para ficar um pouco mais dinâmico. Bom, exemplo. O exemplo é o seguinte, você então tem que o μ, né? O μ, na verdade, digamos que é o valor que você vai comparar com o parâmetro aí. Então, na verdade, o nosso chamar de CAC, é melhor. O nosso CAC, é o parâmetro, é R$ 45 mil aí com o salário anual da concorrência. O nosso X aqui vai ser a média salarial daquela turma aí dessa empresa. E a média salarial dessa turma aí é de R$ 43.500. Na verdade, a quantidade de contadores que foram pesquisados foram 30. Então, na verdade, a média desses 30 aqui
é de R$ 43.500. Você desvio padrão populacional, que é uma informação dada aí, é de R$ 5.200. Então, olha só, para esse grupo aqui, teve essa média que é menor de 45 mil, concordo? A pergunta só que não tem, vamos supor que tem 3 mil contadores, 3 mil funcionários. Vamos supor, então, que assim, do grupo de 3 mil funcionários, será que essa média continua sendo menor? Entenderam a pergunta? Nesse grupo de 30, deu essa média menor. Se você pegar todos os funcionários, por exemplo, 3 mil funcionários, será que no grupo de 3 mil a média continua sendo menor? Então, é isso que a gente vai deduzir a partir dessa quantidade aqui, no nível de significância de 0,05. Esse é o nível de significância aqui. Então, como é que a gente faz uma conta dessa, pessoal? A primeira coisa é a gente pegar e fazer aqui os desenhos. A primeira coisa que a gente pegar é fazer o desenho. Vou ler aqui o negócio. Então, como é que vai ser esse desenho aqui? A ideia aqui é o seguinte. Vamos desenhar aqui. Essa aqui é aquela distribuição normal, que a gente fez algumas vezes já. Então, o que é o nível de significância aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoal. Como o meu parâmetro aqui é 45 mil, faltou formular as hipóteses, acabei não formulando as hipóteses, desculpa. Não perder essa parte aí. Então, quem é que vai ser o meu H0? O meu H0, que é a hipótese nula, é sempre o que eu estou querendo refutar. Então, vou supor que a minha hipótese nula é um Mi maior ou igual a 45 mil, que é o salário da concorrência aqui que eles têm. Então, eu tenho duas hipóteses. Essa seria a hipótese nula, e a hipótese alternativa é aquela que, teoricamente, eu quero provar. Eu quero provar que a minha média da minha empresa seja menor de 45 mil. A média total da população da minha empresa. Isso aqui é só uma média desse grupo menor aqui. Então, eu suponho que o meu H0 seja isso e que o meu HA, a alternativa, seja isso aqui. Então, o que acontece? Eu vou calcular o valor, o Z observado. Por que eu vou calcular o Z observado? Esse aqui é o desvio padrão populacional. Se eu tenho desvio padrão populacional, eu calculo o Z, que é aquele vinculado, no caso, à distribuição normal, já que eu tenho ele. Então, olha como é que vai ser o desenho aqui, gente. Ó, vou fazer o desenho aqui. O que vai acontecer aqui? Aqui nós temos o gráfico da distribuição normal. Já trabalhamos algumas vezes. Como é que eu vou utilizar isso aqui na minha conta? Se você analisar, quer ver? Sempre que eu tiver esse sinal aqui, significa então que a minha região crítica vai estar do lado esquerdo. Se ele fosse maior, a minha região crítica ficaria do lado direito. Por quê? Pela própria expressão que eu tenho. Percebam só que nesse caso aqui, o valor que eu tenho aqui, ó, o valor aqui do meu X é de 43.500. Quando eu substituir aqui e subtrair o Mi, que é de 45 mil, esse valor vai dar negativo. Então, a região crítica minha fica à esquerda. Sempre que eu tiver esse sinal aqui de menor na hipótese alternativa, a minha região crítica vai ficar aqui à esquerda. E no caso, como é só menor, então vai ser um teste unilateral, só de um lado. Essa aqui vai ser a minha região crítica. Vinculada ao nível de significância alfa de 0,05. Eu tenho que achar agora quem é esse valor aqui, pessoal, para colocar aqui. Né? Só consigo continuar essa conta se eu achar quem é esse valor aqui. E esse valor aqui fica na tabela. Qual tabela? A tabela da distribuição normal. Isso aqui é 0,5. Então, lembra o seguinte: pela distribuição normal, esse pedaço aqui, deixa eu destacar isso, pela distribuição normal, esse pedaço aqui, ele vale 0,5, que é a metade, né? Tudo tem probabilidade 1. Então, esse pedaço que vale 0,5, isso aqui é 0,05. Então, quanto vai ser esse pedaço para destacar aqui no céu vermelho aqui? Vai ser, no caso, 0,5 menos 0,05. E dá, então, 0,4
sem errado aqui. Bom, ponto 5 menos ponto 0,5. 0,45. Tá? Desculpa aí, já está tarde. Desconto aí. Então, tem esse valor. Esse valor aqui foi encontrado na distribuição, na tabela de distribuição normal. Então, eu vou procurar esse valor aqui na tabela de distribuição normal. Normal. E como é que eu faço para achar esse valor aí da tabela de distribuição normal? Quer ver? Voltando aqui ao compartilhamento aqui. Olha só. Aqui está a tabela de distribuição normal. O valor que eu tenho é 0,45. Se eu procurar aqui na tabela de distribuição normal, o 0,45 não tem, mas tem um valor próximo a ele aqui, ó. Esse que eu estou destacando aí. 0,4505. E onde é que ele se encontra? Ele se encontra na interseção da linha 1,6 com a coluna 5. Significa, então, que o meu Z relacionado a isso aí vai ser 1,65. 1,65. Então, voltando aqui, ó, vai ser, no caso, 1,65. Esse valor que eu vou colocar aqui. Só que como ele está negativo, né? Está do lado negativo aqui, eu coloco menos 1,65. Tá? Menos 1,65. Esse pedacinho aqui. Então, esse cara aqui, a gente conseguiu a partir desse valor aqui. Então, você tem, no caso, o poder de significância, subtrai o ponto 5 dele, isso aqui. Aí, para você conseguir achar esse valor aqui, a gente procura na tabela, onde é que ele está. Como ele está do lado esquerdo aqui, ele fica negativo. Continuando essa conta, eu vou calcular agora o Z observado. O Z observado é dado naquela fórmula lá. Nesse caso, aqui o nosso X, né? Que no caso é a média, é 43.500. O nosso μ, ele é 45.000. Certo? O nosso desvio padrão populacional vai ser 200 sobre raiz de N. Nosso N aqui no caso é 30. Logo, o nosso Z observado aqui, ele vai ser igual ao seguinte, fazendo essa continha, fica 43.500 menos 45.000 dividido por 5 e 200 dividido por raiz quadrada de 30. Aí deu menos 1,57. Onde é que fica o menos 1,57? Bom, se o 1,65 negativo está aqui, deixa eu só melhorar um pouquinho essa letra aqui para cá, pessoal. Ó, o que está acontecendo aqui? Aqui fica menos 1,65. Como é negativo, então vai ficar aqui, esse menos 1,57. Talvez faltou mencionar o seguinte, que essa região que eu destaquei aqui de preto, essa aqui é a chamada região crítica. Essa que é a região crítica, RC, região crítica, tá? Então, o que acontece? Se você analisar aqui agora, é o seguinte, ó, se o valor observado pertencer à região crítica, a gente vai rejeitar o H0 e aceitar HA. Só que o valor observado, que foi esse aqui, ele não pertence à região crítica, ele está antes. Se o valor observado não pertencer à região crítica, a gente aceita H0. Então, percebam só, qual que é a conclusão dessa atividade aqui? Como o Z observado não pertence à região crítica, aceitamos H0. Ou seja,
menor do que o concorrente, vai ser maior ou igual. Então, tem um teste de hipótese interessante. Então, eles achavam que era menor de acordo com aquele nível de significância de 0,05 aí, não é menor, é maior ou igual. E a confiabilidade disso aqui, se você analisar, se o nível de significância é 0,05, então o nível de confiança é de 0,95, ou seja, essa informação aqui tem 95% de chance de estar correta. Né? Com o nível de confiança, então você tem que colocar com nível de confiança de 95%. Então, na verdade, o intuito era rejeitar a hipótese nula, né? O H0. Só que a gente percebeu que, na verdade, é a hipótese nula que está correta. Então, o pessoal aqui dessa firma e a população como um todo não ganha menos do que a média. Esse grupo aqui ganha. Certo? Digamos que assim, algumas pessoas desse grupo aqui ganham, mas a média como um todo não. A média da população como um todo não é menor. Essa é a lógica do exercício. Tá? Muito bem, vamos continuar então, pessoal. Continuando aqui. Vou voltar a compartilhar com vocês aqui o slide para a gente poder continuar então. Compartilhado aqui o slide, isso. Então, olha só, o legal, pessoal, até já está na sequência aqui, está na boca aqui, é que a gente pode fazer essa conta aí utilizando o Excel. O Excel, assim, é uma mão na roda sempre, né? Aí a questão do Excel, você vai utilizar o que eu falei anteriormente lá. Você vai calcular o p-valor. Se o p-valor for menor que o nível de significância, a gente rejeita H0. Se o p-valor for maior que o nível de significância, a gente aceita H0. Certo, pessoal? Vamos lá. Só um minuto. Continuando então, pessoal. Então, novamente, o que eu falei para vocês. Se vocês tiverem o nível de confiança, né, voltando aqui, que é aquilo que eu escrevi aqui no início, que eu até coloquei no quadro, ó. Aqui. Com Excel, a gente vai utilizar isso aqui. Se o nível de confiança for menor, se o p-valor for menor ou igual ao nível de significância, a gente rejeita H0. Se o p-valor for maior do que o nível de significância, que é o alfa, a gente aceita H0. Eu vou então pegar um exemplo aqui para fazer no Excel. Então, olha só. Primeiramente, fazer uma leitura breve, depois fazer então no Excel aqui. A matriz é obrigatória. A sintaxe está aqui, teste.z, matriz x e sigma. O que é essa matriz aqui? Essa matriz aqui, gente, é porque muitas vezes, né, você tem lá os dados da sua amostra, você coloca os próprios dados da amostra. Você não coloca necessariamente o valor já da média amostral. Você coloca os dados todos da amostra para o próprio computador aqui calcular a média amostral. Aí eu chego lá daqui a pouquinho. O x é obrigatório, o x está fazendo a vez do meio, é o valor que você quer testar. O sigma, lembra que o sigma é o desvio padrão populacional. Se você tiver o desvio padrão populacional, você coloca. Se você não tiver o desvio padrão populacional e você tiver, no caso, a sua amostra, os dados da amostra, ele faz a conta utilizando os dados da amostra. Daqui a pouco a gente chega lá. Ó, o p-valor é emitido a partir da função unilateral. Significa que sempre você vai calcular da esquerda para a direita. Tá? Se estivermos realizando um teste de dois lados, ele deve ser, então, duplicado. Se for no caso um teste bilateral, você deve duplicar o p-valor. A saída do p-valor unilateral da função assume que a média da amostra, isso é interessantíssimo, a média da amostra é maior do que o valor de μ, que estamos testando.
Se a média da amostra é menor do que o valor testado, então devemos subtrair a saída da função a partir de 1 para obter o verdadeiro valor do nosso teste. Deixa eu só explicar direitinho aqui no quadro para depois continuar. O que ele quis dizer para a gente a partir disso aí? Ele falou para a gente o seguinte, pessoal. Ele falou para a gente o seguinte, quer ver? O que acontece? Quando você for utilizar o Excel para fazer essa continha aqui, deixa eu apagar aqui. O Excel sempre, quando ele for fazer a conta, na cabeça dele, você sempre tem que o valor de X da média é maior do que o valor de μ. É isso que o Excel está sempre assumindo na hora de fazer a conta. Mas se for o contrário, se μ for maior, né, do que a média amostrada, então para você pegar e achar o valor correto do p-valor, ele vai ser igual a 1 menos o valor do teste que você fizer. O teste, vamos ver, calculado. Que é exatamente o que acontece nesse exemplo aqui, que infelizmente eu apaguei devidamente. Nesse exemplo aqui, o que está acontecendo? Quer ver? Você pode perceber que nós tínhamos aqui que o nosso meio, no exemplo, vou escrever o nome aqui. Exemplo, o nosso B está valendo 45 mil. E o nosso X, né, que no caso era a média da população, da amostra, melhor dizendo, era 43.500. O desvio padrão populacional foi dado, que era 5.200, e a amostra, que no caso era 30 pessoas. Então percebam só que exatamente nesse caso, esse valor é maior que esse. Então, quando acontece isso, para você calcular o p-valor correto, você calcula a parte da fórmula e subtrai de 1. Tá? Então, vamos fazer o exemplo 1 a partir do Excel, mostrar que dá a mesma coisa, como é previsível. Então, vamos lá, quer ver? Então, eu vou fazer com vocês o que eu sempre faço, pessoal. Vou separar de um lado o Excel e de outro lado a gente vai separar e colocar os slides para poder comparar os dois aqui. Só um minuto, tem muita coisa aqui. Isso. Ok. Aí, desse compartilhamento aqui, pessoal, o que está acontecendo? Vocês estão vendo lado a lado o Excel e os slides aqui, fica mais fácil para a gente comparar. Então, percebam só. Nós já fizemos a conta anteriormente, né? Então, só lembrando que isso aqui vai ser o exemplo 1. Depois vou disponibilizar isso para vocês também. Exemplo 1. Então, o que acontece? Eu quero calcular... vamos manter exatamente as mesmas ideias. Ou seja, o H0 é o quê? É supor que, no caso, o nosso M é maior ou igual a 45 mil e o HA, né, o H alternativo, é supor que é menor. Então, a gente faz assim, quer ver? Eu até fiz aqui, acho que vale a pena a gente pegar e utilizar o que foi feito aqui. Está até feito aqui, vou refazer com vocês, não tem problema não. Então, aqui é o seguinte, esse Mi aqui é a média que eu quero testar. O 5.200 é o desvio padrão e o 43.500 é a média a mostrar. Então, como é que a gente faz isso aqui utilizando o... Opa, o que eu fiz aqui? Tá. Deixa eu só excluir isso aqui para não me atrapalhar. Isso. Aqui.
Perfeito. Então, percebam só, gente, o que está acontecendo aqui. Vou fazer a conta aqui embaixo e depois eu pego e disponibilizo isso para vocês. Olha, a ideia é o seguinte. Então, a fórmula, né, é assim. A gente coloca teste Z, né, estava aqui que eu usei. A matriz, lembra que a gente é obrigado a colocar a matriz com os dados. Seria como se eu tivesse pesquisado o salário dos 30 funcionários e colocasse a matriz com o salário dos 30 funcionários. Para efeito de conta, eu coloquei aqui, pessoal. Eu coloquei aqui, no caso, a matriz, os 30 funcionários aqui no cantinho. Que aí já entra de uma vez aqui. Tá? Já entra de uma vez aqui. Aí eu coloco aqui um ponto e vírgula. Aí, se você analisar, quem é o X aqui? O X, pelo que eu passei para vocês, vai ser o valor de 4.500, que é o valor do Mi. Por fim, ele pede para a gente colocar aqui o sigma, que é o desvio padrão. O desvio padrão que foi dado aqui é 5.200. Quando der Enter aqui, deu esse número aqui. O que é esse número? É igual eu falei para vocês, sempre ele assume que o valor da média a amostrar é maior do que da média que eu estou querendo testar. Então, como nesse caso aqui, a média amostral foi de 43.500 e a população foi de 45.000, ou seja, como está invertido aqui, está dizendo aqui isso, como o Mi é maior do que o X, né, que é a média, então, na verdade, o p-valor correto não é esse valor aqui. Acaba saindo 1 menos esse camarada aqui. Então, você pode ver que esse 0.057 foi aquele mesmo valor que eu achei quando eu fiz manualmente. Agora eu consigo responder a questão. Então, o que acontece? O nível de significância, vamos lembrar, o nível de significância é 0,05. Então, como o nível de significância e o P é esse valor e o p-valor é 0,057, iremos aceitar H0. De outra maneira, eu posso colocar assim, como o nível de significância, como o p-valor, melhor, como o p-valor é maior, posso colocar assim, como o p-valor, né, é maior que o nível de significância, que o alfa, né, que estava aqui, que tem o alfa, aqui não tem, é maior que o nível de significância, iremos aceitar H0. Então, percebam só que o desfecho é o mesmo, né? Independente que você faça isso manualmente ou que você faça isso aqui no computador aqui usando Excel, o desfecho em si é o mesmo, como era previsto. Então, só deixando bem claro aqui, só que eu vou passar depois para vocês para poder pesquisar. Se você tem que a variável Mi, né, é maior que, no caso, a média, para você calcular o p-valor correto, tem que pegar 1 menos o valor que você obteve aqui em cima. É assim que você calcula. Tranquilo, gente? Muito bem. Vamos continuar. Vamos fazer que tem bastante coisa ainda aqui. Vamos ver o que dá tempo de fazer na aula de hoje. Muito bem, pessoal. Continuando aqui. Temos isso. Beleza. Aqui, na verdade, no slide, eu fiz, tá? É exatamente na no Excel lá, explicando direito. Tudo que eu falei aqui para vocês explicando, tá aqui no slide já, para poder ser consultado depois, certo? Explicando, inclusive, como é que foi feito o H0, como é que foi feito o HA. Vamos fazer, então, agora, esse exemplo aqui, que é o exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte: suponha que o pesquisador deseje verificar se o medicamento M, utilizado no tratamento de determinado sintoma, apresenta como efeito colateral uma alteração nos níveis de pressão arterial sistólica. Como se trata de um medicamento de uso comum, o investigador não tem dificuldades em localizar pessoas que estão tomando a droga. Seleciona, então, ao acaso 60 indivíduos adultos, certificando que suas pressões arteriais eram normais antes de serem medicados.
O pesquisador mede a pressão arterial nessas pessoas após elas terem ingerido o medicamento durante igual período de tempo e obtém a média de 135 milímetros de mercúrio. Um extenso estudo realizado em adultos no Rio Grande do Sul mostrou que a pressão arterial sistólica tem, nesse estado, média igual a 128 milímetros de mercúrio, com um desvio padrão de 24 milímetros de mercúrio. Bom, com base nessas informações, pode o pesquisador concluir que o medicamento M altera a pressão arterial dos pacientes que ingeriram com um nível de significância de 0,05? Então, vamos lá, vou fazer o seguinte, pessoal, como tem muita informação aqui, eu vou colocar no quadro as informações, vou montar com vocês quais são as hipóteses, tá certo? E depois eu faço aqui manualmente, faço também no computador. Explico como é que a gente consegue fazer isso das duas maneiras, então. Então, novamente, deixa eu colocar aqui as informações para depois compartilhar aqui do quadro e fazer as contas com vocês. O que acontece aqui? Eu sei que a média, né, sistólica aqui, naquele estado, é de 128. Então, nosso vida é 128. O que acontece? Naquele grupo de pacientes aí que foram pesquisados, vimos que a média aí, da pressão arterial, é de 135. Então, nosso X é 135. Nós sabemos também, especificamente nesse caso aí, que o nível de significância é de 0,05 e que o desvio padrão é de 24. Então, o desvio padrão nosso é 24 e o nível de significância é de 0,05. A partir daqui, nós pegou o seguinte: será que de fato, eu sei que parece as pessoas aí que foram 60 pacientes, né? Cadê aqui? 60. Nosso vezes. Sei que parece 60 pessoas houve uma alteração na pressão arterial. Será que eu posso concluir isso para os demais níveis da população? Você vai dessa amostra aqui, para esse tipo de padrão, a gente consegue concluir o que acontece para toda a população? É isso. Esse nível de significância aqui, todas as informações da amostra, né? Eu quero, a partir da informação da amostra, concluir coisas para a população. Vou compartilhar com vocês de novo aqui o quadro para a gente então mostrar como é que funciona isso. Vamos lá. Muito bem. Então, o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá. O que acontece aqui é que eu tenho livre de significância, só que, vamos primeiramente montar as duas hipóteses. A hipótese H0 e a hipótese alternativa. Acho que isso é interessante sempre começar por aí, necessidade mesmo. Então, se você analisar, tem essa hipótese H0. A hipótese H0 é aquela que, em geral, eu quero refutar. Então, aquela que eu uso ou ciclo de igual, ou de maior ou igual, ou de menor ou igual. Então, eu vou supor o seguinte, que não há alteração na média da população. Eu vou supor que a média da população continua sendo igual a 128, e não vai ter alteração nenhuma. Tá? Vou supor isso aqui. Se eu suponho isso, então, a minha hipótese alternativa é que vai ser diferente. Logo, se caso, eu só estou utilizando diferente aqui, eu vou ter um caso bilateral. Certo? Então, o desenho aqui vai ser bem interessante. Quer ver? Deixa eu fazer o desenho aqui, que é mais fácil para a gente responder lá depois. Então, temos, como a distribuição é normal, vale isso aqui. Como o nível de significância é 0,5, já que eu tenho teste bilateral, eu estou usando esse símbolo aqui, significa que para cada cauda aqui, vou ter 0,025. Então, o nível de significância é aqui. E aqui vai ser dessa região crítica aqui, com nível de significância 0,025.
esse outro nível de significância aqui, né, essa outra região crítica aqui, também com esse nível de significância aqui. Então, tem duas regiões críticas, tanto à esquerda quanto à direita. Por quê? Porque aqui eu usei o símbolo de diferente. Eu quero mostrar, a ideia, né, do exercício aqui é mostrar que a média populacional também vai ser alterada. Certo? E a hipótese H0 aqui não vai ter alteração. Todo medicamento. Então, lembrando o seguinte, como é que eu faço para achar esse valor aqui e esse valor aqui? Para achar esses valores aí, eu sou obrigado a lançar mão da tabela da distribuição normal. Ou seja, o que acontece? Eu sei que aqui é 0,025, aqui também. Para poder utilizar a tabela da distribuição normal, eu vou utilizar o que eu estou masturando aqui em vermelho. É isso aqui que vai me interessar. Então, eu faço assim, 0,5, esse pedaço de vermelho, menos 0,025. Que é esse valor que vai dar aqui, eu vou procurar na tabela para conseguir achar esse Z, tá? Esse Z crítico aqui. Esse cara é o Z crítico, e o Z observado é aquele que a gente calcula a partir dessa fórmula aqui. Então, ponto 5 menos ponto 0,25 dá 0,475. Então, a partir dessa informação aqui, eu vou na tabela e procuro quem é esse Z crítico aqui. Como é que eu faço isso, então? Quer ver? Voltando aqui ao compartilhamento da tabela. Voltando aqui, só um minuto. Ó. Era 0 aqui. Olha só, o número, né, que a gente teve lá é 0,475. Então, se a gente observar, o 475, ele está aqui, ó. Ele é quem? Ele é a interseção do 1,9 com o 6. Então, aquele Z crítico lá, ele vai ser 1,96. 1,96. Deixa eu colocar ele logo aqui para poder finalizar a atividade. Então, tem aqui o meu Z crítico. Z crítico é uma coisa observada aqui no valor que eu vou calcular agora. Vou voltar a compartilhar com vocês a câmera. Perfeito, voltei a compartilhar a câmera. Já coloquei o Z crítico aqui no cantinho, vocês podem perceber. Agora eu vou calcular o Z observado para ver se a gente vai aceitar H0, se a gente vai refutar H0. Lembrando, se o Z observado estiver dentro da região crítica, a gente rejeita H0 e aceita HA. Caso contrário, a gente acaba aceitando H0. Então, vamos calcular. Quem vai permitir saber o que vai acontecer e ter o desfecho é o Z observado. Vou calcular agora com vocês. O Z observado aqui no caso, ele vai ser o seguinte, ó. Observado. Ele é, no caso, nosso X, que é 135, menos o Mi, que é 128, dividido aqui pelo 24, sobre raiz quadrada de 60. Então, nesse caso aqui, vamos calcular aqui esse valor, para a partir dele eu consigo inferir o que eu preciso. Eu pego 135 menos 128, deu 7, né? Eu dividi esse 7 aí por 24, dividido por raiz quadrada de 60. Logo, deu 2,25. Vou colocar aqui. 2,25. Então, perceba que você observar 2,25. 2,25, pessoal, ele está aqui, ó. Se 1,96 está aqui, 2,25 está aqui. Ou seja, o Z observado pertence à região crítica. Se o Z observado pertence à região crítica, o que acontece? Que rejeita H0. Então, a conclusão aqui é o seguinte, né? Ou seja, vamos colocar aqui 4 elementos de tudo. Eu consigo concluir. Bom, o Z observado pertence à região crítica, rejeitamos H0 e aceitamos HA. Ou
Ou seja, o que significa aceitar HA? De fato, o medicamento altera a pressão sistólica das pessoas. Ou seja, o medicamento altera a pressão. Com quanto, pessoal? Com o meu nível de significância 0,05, altera a pressão com o nível de confiança, que é o contrário, nível de confiança de 95%. É isso. Então, nesse caso aqui, a gente achou os observados dentro da região crítica, que implica rejeitar o H0 e aceitar a hipótese alternativa. Ou seja, de fato, nessas circunstâncias aqui, seguindo aquelas orientações, o medicamento altera sim a pressão arterial histórica das pessoas. Beleza? Pessoal, olha só, está um pouco avançado a hora, mas eu vou fazer mais um exemplo para a gente poder bater o martelo e finalizar. Deixa eu compartilhar com vocês novamente os slides aqui. Beleza, slides compartilhados. Vamos continuar. Eu preparei um exemplo aqui que é o seguinte. Nesses exemplos que eu passei para vocês, em todos os casos, eu tinha o desvio padrão populacional. Quando não tiver o desvio padrão populacional, a gente acaba utilizando a distribuição T-Student, quando não tiver o desvio padrão populacional. Então, devido à questão do tempo, eu vou fazer um exemplo já utilizando diretamente o Excel. Tá? Vamos lá. A distribuição T-Student, a fórmula que muda, se a gente for fazer isso manualmente, ó, a fórmula muda, mas muda pouco. Basicamente, o que muda aqui na fórmula? A gente vai trocar o desvio padrão populacional pelo amostral. O populacional é o sigma, o amostral a gente representa pelo S, que é o desvio padrão daquela amostra que você trabalhou. E utiliza a distribuição T-Student, que tem, no caso, um vídeo sobre isso, que é da aula passada. Eu não vou fazer isso manualmente, porque não vai dar tempo. Mas vou fazer isso aqui no Excel. No Excel vai funcionar direitinho. Lembra o seguinte, no Excel, se eu não colocar o valor do sigma, que é o coeficiente, que é o desvio padrão, ele assume o desvio padrão amostral. Então, se eu não coloco o desvio padrão, já assume o desvio padrão amostral da amostra que foi feita aí. Eu vou ler esse texto aqui desse exemplo e vou fazer com vocês, então. Bom, ele fala o seguinte, ó. Suponha que um restaurante comente suco de laranja, de uma cooperativa. Acabou ficando um texto ruim aqui. Suponha que um restaurante comente suco de laranja de uma cooperativa com capacidade de 500 litros por garrafa. Tem garrafas com capacidade de 500 litros. O texto ficou ruim aqui, deixa eu só melhorar um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Fica registrado logo. Voltando aqui, então, vamos começar o início aqui. Então, suponha que um restaurante comente suco de laranja de uma cooperativa. Compartilhamento. Isso. Com capacidade de 500 mililitros cada garrafa. O dono do restaurante começa, então, a receber reclamações de seus clientes, alegando que a garrafa de suco consumida tinha menos líquido que o informado. Com isso, ele decide verificar se as cooperativas estão realmente entregando a quantidade correta de suco nas garrafas e pede para que o seu funcionário selecione 20 unidades de suco e verifique o volume em um medidor. Após a verificação, ele observa que as garrafas da cooperativa tinham, em média, exatamente 491,2 mililitros de suco. Baseado nessa amostra, determine a média de toda a população, de toda a produção estar, de fato, abaixo de 500 mililitros. Né? Determine se a média de toda a população está, de fato, abaixo de 500 mililitros. Use o nível de significância de 0,05.
Então, acontece o seguinte, suponha que o comerciante compre 5.000 garrafas de suco por mês, vamos supor assim. Então, ele começa a receber reclamação. Ele não tem como verificar 5.000 garrafas. Então, ele pede a um funcionário que pegue um grupo de garrafas e faça a medida em um recipiente separado e conclua o que está acontecendo. Então, ele tem, na verdade, a média dessas garrafas aqui embaixo que ele mediu. Ele quer inferir, quer deduzir se, de fato, a média da população está abaixo de 500 ml, que é, que é o que está especificado no rótulo lá. Então, vamos lá. O que ele quer deduzir? Ele quer deduzir, né, ele quer provar que, de fato, a média está abaixo de 500 ml. Então, qual vai ser a minha hipótese com H0? Vou supor que esteja maior ou igual. E a alternativa, vou supor que seja, que seja menor. Que aí eu vou tentar refutar, né, rejeitar H0 para poder comprovar a hipótese alternativa. Então, deixa eu colocar aqui no quadro essas informações, eu compartilho com vocês. Na verdade, eu posso pegar e fazer no Excel, né, como eu falei para vocês. Não vou colocar no quadro, não. Deixa eu compartilhar lado a lado o slide e o Excel e fazer essa conta com vocês. Só um minuto. Depois eu melhoro o texto aqui, que ficou um pouquinho estranho. Pessoal, tá ótimo aí. Então, do lado esquerdo você tem o slide, do lado direito nós temos aqui o Excel. Aí o que acontece? Igual eu falei para vocês, essa tabela aqui toda, eu já coloquei ela aqui. Aqui, por exemplo. Eu já coloquei ela aqui, ó. Está colocada aqui. Eu peguei essa tabela toda aqui, feitei itens e coloquei toda ela aqui. Então, a ideia da gente aqui é deduzir, a partir dessa amostra aí, se nós vamos ter algo discrepante, né? Se de fato a média é menor ou se a média vai ser maior. Como é que está a situação a partir dessa amostra para querer deduzir coisas da minha população. Beleza. O pessoal tem alguém certo aí. Tranquilo, vamos seguir aqui, peraí. Só um minuto. Ok, podemos? Vamos seguir então, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Para ficar mais fácil para explicar, vou fazer esse exemplo aqui do zero. Vou pegar toda essa amostra que está aqui. Tá? Vou pegar toda essa amostra que está aqui. Vou pegar uma célula, uma aba nova. Vou colar ela aqui. Deixa eu maximizar isso um pouquinho. Isso, do 1 ao 20 tem 19. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Beleza, então. O que acontece? Que nós temos essa amostra aqui, e a partir dessa amostra eu quero inferir coisas sobre a minha população. Perceba que eu não tenho aqui o desvio padrão populacional, então eu vou ser obrigado a utilizar o desvio padrão amostral. Como é que eu faço isso, pessoal? Então, primeiramente, é o seguinte, quem é que vai ser a nossa... Deixa eu usar os símbolos que estão aqui, quer ver? Já fiz aqui. Ó, vou usar esses dois símbolos aqui. Esse... Aqui. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Beleza, então. Olha só. Esse MI que está aqui, pessoal, é a nossa média que eu quero demonstrar. Vai ser, no caso, 1.500. Que é o que está declarado no rótulo lá. Então, a minha hipótese nula, né, meu H0, vai ser o seguinte, vai ser que o meu MI vai ser maior ou igual a 500. Maior ou igual a 500. E, no caso, esse vai ser aqui o meu H0. H0 vai ser isso aqui. Vou colocar assim. Maior ou igual a 500. E, no caso, quem é que vai ser a minha hipótese alternativa aqui? Vou ajeitar aqui. Isso. Então, se eu falei com H0
é, no caso, maior ou igual a 500, a minha hipótese alternativa aqui vai ser que é menor. Vou colocar aqui. Certo. Funciona. Aí, pessoal, aguenta aí. Vamos lá que no final vai dar certo. Isso que funcionou. Então, eu vou supor que seja menor que 500. Então, observem só, pessoal. Nesse caso aqui, lembra que eu quero refutar H0 e quero comprovar HA. Né? Detalhe, então, novamente, como eu falei para vocês, eu não tenho aqui o desvio padrão populacional. Se eu não tenho desvio padrão populacional, eu vou utilizar o desvio padrão amostral, sem problema nenhum. E como é que eu faço isso, então? Vamos lá, então. Aqui é o seguinte, o teste é o mesmo. Tá? Aqui vou selecionar, no caso, a matriz. Selecionei aqui, Ctrl Z, ponto e vírgula. O nosso X é o 500. Então, como não tem o sigma, que é o desvio padrão populacional, eu deixo sem nada. E dou Enter aqui. Deu 0,85. E aí, o que significa isso e tal? Olha só, lembra que eu falei para vocês? Ele sempre assume que a média amostral é maior que a média populacional. No entanto, se eu calcular a média amostral aqui, nós já calculamos anteriormente, mas eu fiz aqui utilizando o Excel mesmo, utilizando o comandozinho aqui, a média ela é dada por isso aqui, ó. Né? Aqui, deixa eu colocar aqui. Então, a média é 4,91, que também foi dado lá no exercício. Então, percebam só que essa média aqui, ela é menor do que o Mi. Então, sempre que isso acontece, né, como você tem que a média é menor do que o Mi, o que a gente vai fazer? Para calcular o p-valor correto, eu pego 1 menos esse valor aqui, tá? Que é exatamente essa conclusão que eu estou tendo aqui, ó. Eu pego 1 menos aquele valor que eu coloquei lá. Tá? Aí, como é que eu faço para calcular o nosso p-valor real aqui? É só pegar 1 menos esse camarada aqui, que deu, então, 0,10, né? 0,10. Qual é a conclusão, pessoal? Nesse caso, eu calculei o p-valor. Vamos lembrar o seguinte, eu tenho que o p-valor, que é 0,1, né? 0,10, é maior do que o nível de significância. Então, se você tem que o p-valor é maior do que o nível de significância, a gente acaba rejeitando H0 e aceitando a hipótese alternativa, tá? Que é aquilo que está aqui no quadro que eu passei para vocês. Quer ver? Vou novamente compartilhar o quadro aqui rapidamente para vocês. Isso. Aqui, ó. Se você olhar, está aqui em cima. Está aqui em cima. Se p-valor na verdade, está aqui. Se o p-valor é maior ou igual ao nível de significância, a gente rejeita, menor ou igual ao nível de significância, rejeita H0 e aceita HA. Então, voltando aqui, ó. Nós tivemos o quê? Que o p-valor foi 0,10, né? Então, na verdade, é o contrário, o p-valor é maior. Então, a gente acaba aceitando H0. Ou seja, deixa eu colocar aqui, como o p-valor é maior que o nível de significância, aceitamos H0. O que significa isso? Significa que, então, a média ela não é menor do que 500, de acordo com as informações trazidas aí a partir daquela amostra. Interessante. Eu até tinha feito diferente aqui. Então é isso, pessoal. Como nós achamos aqui que o p-valor, que é 0,1,
é maior que o H0, é maior que o alto de significância, a gente vai aceitar H0 e rejeitar a hipótese alternativa. Então, na verdade, a partir dos dados que foram trazidos aqui, nós não podemos afirmar que a média das garrafas, a média populacional das garrafas seja menor, né, do que a especificado no rótulo das garrafinhas lá. Está aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Está aqui. Ó. Nós fizemos a continha aqui, 1 menos teste Z, que desse valor aqui. Aí percebam que esse valor aqui, né, novamente, 0,10 é maior do que 0,05. Então, a gente vai rejeitar H0, que é a primeira aqui, vai aceitar essa. Na verdade, a gente vai rejeitar HA e vai aceitar H0. Consequentemente, de acordo com as informações aqui, eu não posso falar que a média da população é menor do que 500 ml. É isso. Pessoal, depois eu vou divulgar isso aqui para vocês também. Tá certo? E a gente faz o último encontro, então, a semana que vem. Bom, eu paro por aqui, depois eu divulgo isso, disponibilizo no YouTube e passo para vocês. Até semana que vem, então, pessoal.